Bom dia a todos os profissionais da saúde. Hoje, dia 13 de maio de 2020, meu nome é Reinaldo Daluz de Souza, sou o presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Serviço de Saúde de São José do Rio Preto. Nesse instante, venho assumir a presidência dos trabalhos, dando por iniciativa a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada por meio virtual à distância. Em minha direita se encontra o Dr. Jonas Oller, advogado integrante do Corpo Jurídico do SinSaúde, e à minha esquerda encontra-se a senhora Ivana Gasques, diretora do sindicato, a qual convido para secretariar os trabalhos. Como de conhecimento de vocês, trabalhadores, nos anos anteriores, as assembleias foram realizadas de maneira presencial. No entanto, a pandemia decorrente do coronavírus nos impôs outra realidade, qual seja de isolamento social, de distanciamento, impossibilitando a aglomeração de pessoas. Desta forma, o SinSaúde, preocupado em buscar o melhor para seus representados, entendeu que, mesmo assim, se fazia necessário dar início às negociações coletivas referentes à database da categoria. E, para isso, seria necessário, de alguma forma, a realização de assembleia em atendimento à previsão do Estatuto. Com esse pensamento, buscamos diversas alternativas, investindo no desenvolvimento do aplicativo SinSaúde, que permite a todos os representados a participação no processo de votação, de sua casa, do seu trabalho, onde estiver, em qualquer horário, tornando todo o procedimento o mais amplo e democrático possível. Como disse, o procedimento para participação, discussão e votação na Assembleia se dá por meio de um aplicativo SinSaúde, que conta com a segurança da maior empresa de tecnologia do mundo, o Google, sendo os formulários de votação identificados e homologados pelo Google, impossibilitando qualquer tipo de fraude. Em continuidade aos trabalhos, a secretária Ivana realizará a leitura do edital de convocação para a Assembleia, publicado no Diário da Região no dia 6 de maio de 2020, folha 6A. Pois não, Ivana. Bom dia aos profissionais da saúde. Edital de convocação. Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada por meio virtual à distância, devido à crise do coronavírus Covid-19. Considerando que a database dos empregados em estabelecimentos de serviços de saúde é 1º de maio, considerando que o Estatuto prevê em seu artigo 28.7 que compete à Assembleia Geral deliberar sobre acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho, considerando que o Estatuto prevê em seu artigo 30 que a convocação das reuniões da Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária deve ser feita em jornal de grande circulação na base territorial da entidade, com antecedência de máximo 60 dias e mínimo 5 dias, considerando que, em pleno curso do prazo destinado às negociações coletivas, todos foram surpreendidos com o advento da pandemia do coronavírus Covid-19
declarada pela Organização Mundial da Saúde, considerando que, no âmbito nacional, várias leis, decretos e outras normas foram editados para o enfrentamento da situação de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus Covid-19. Destaca-se a Lei Ordinária Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, declara que emergência saúde pública é importância nacional, conforme o Decreto 7.616, de 17 de novembro de 2011. A Portaria número 356, de 11 de março de 2020, também do Ministério da Saúde, o Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, em que o Congresso Nacional reconhece o estado de calamidade pública até dia 31 de dezembro de 2020. Considerando que a orientação das autoridades médicas e sanitárias, bem como a determinação da legislação editada para o enfrentamento da situação de emergência de saúde pública decorrente ao coronavírus Covid-19, é para a distância e isolamento social, considerando que a situação acima descrita configura estado de força maior no sentido de impedir a realização das Assembleias Gerais e Extraordinária com reunião presencial física dos trabalhadores, considerando que, diante da impossibilidade de realizar Assembleia Geral Extraordinária com a reunião presencial física, de imperativa necessidade às negociações coletivas referente à data base, os trabalhadores da saúde representados ficarão sem reajuste salarial e possibilidade de negociação de demais direitos. Assim, o presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São José do Rio Preto e base territorial, fazendo do uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social e pela legislação em vigor, resolve convocar a todos os profissionais integrantes da categorias, associados ou não ao sindicato, para se reunir virtualmente à distância em Assembleia Geral Extraordinária, nos termos deste edital, e de conformidade com as disposições que seguem. A. O acesso da Assembleia Geral Virtual Extraordinária será através do aplicativo Sim Saúde Rio Preto, que deverá ser baixado gratuitamente pelo Play Store ou do site oficial do sindicato www.simsauderiopreto.org.br, para ser utilizado por dispositivos móveis, celular e tablet, ou computadores e notebooks. B. A Assembleia Geral Virtual Extraordinária será realizada no dia 13 de maio de 2020, quarta-feira, com início às 8 horas, com a presença de qualquer número de integrante da categoria, e deverá ser acessada através do aplicativo Sim Saúde Rio Preto por meio do ícone Assembleia Geral 2020/2021, para tomarem conhecimento e deliberarem sobre as seguintes pautas: 1. Leitura, apreciação, discussão, emendas, votação, elaboração e aprovação do rol de reivindicações da categoria a ser encaminhada aos sindicatos econômicos. Sindosfil, Sindicato Santa Casa de Misericórdias e Hospital Filantrópicos da região de Ribeirão Preto. Sinange,
Sindicato Nacional das Empresas de Medicina do Grupo, Sindosp, Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas do Estado de São Paulo, Sindicato dos Odontologistas da Região de São José do Rio Preto, SINOG, Sindicato dos Odontologistas em Grupo, para o novo ano base a viger a partir do 1º de maio de 2020 a 30 de abril de 2021. 2. Fixar e autorizar os descontos das contribuições de custeio do sistema sindical, inclusive mensalidades associativas, suas formas de pagamentos e afins. 3. Autorização e outorga de poderes para o sindicato convocante, através de sua diretoria, negociar com as entidades econômicas junto ao órgão competente do Ministério do Trabalho, celebrar de acordo coletivo de trabalho, acordo judicial ou convenção coletiva de trabalho, para viger dentro de sua base territorial conforme a apostila MTB, número 24000-11970/84, ou a requerer instalação do dissídio coletivo junto ao Egrégio Tribunal Regional de Trabalho 15ª Região, Campinas, São Paulo, em face aos sindicatos representantes da categoria econômica. C. A partir do dia 5 de maio de 2020, terça-feira, o rol de reivindicações da categoria a ser apreciado, discutido e votado estará disponível para consulta e sugestão no site oficial do sindicato, www.sinsauderiopreto.org.br. D. A votação deverá ocorrer através do aplicativo Sim Saúde Rio Preto por meio do ícone Assembleia Votem Aqui, até o término da Assembleia, às 8 horas do dia 18 de maio de 2020, segunda-feira. São José do Rio Preto, 4 de maio de 2020. Passo a palavra ao presidente. Obrigado, Ivana. Vários direitos conquistados já se tornaram comum e para alguns fica a ideia de que na prática vem da lei, quando na verdade se tratam de direitos conquistados na mesa de negociação, garantindo por meio de convenção e acordos coletivos de trabalho. Muitos direitos somente são fornecidos a vocês trabalhadores porque decorrente da atuação do seu sindicato, negociados com os sindicatos patronais ou indiretamente com as empresas. Em relação a essa categoria de benefícios, posso citar alguns exemplos: reajuste salarial anuais, ticket alimentação, adicional de hora extra 100%, adicional noturno 40%, 2 folgas para o trabalho 12/36 e por aí vai. No entanto, são benefícios com prazo de vigência definido, característica das normas coletivas negociadas. Daí a necessidade da sua renovação, a cada ano por meio das negociações coletivas. Em continuidade, passaremos a leitura da pauta das reivindicações para as negociações coletivas 2020/2021, que serão apresentadas aos sindicatos patronais e empresas, destacando que, conforme constou no edital de convocação, a mesma está disponível para apreciação e debates no site oficial do Sim Saúde. Com a explanação, Dr. Jonas. Bom dia a todos os profissionais da saúde. Eu passarei agora a leitura da proposta de pauta da Convenção Coletiva de Trabalho 2020 e 2021. Primeiramente, quero só esclarecer que fazem parte da proposta de pauta não só a conquista de novos direitos, como também a manutenção daqueles direitos
que já foram conquistados, né, dentre os quais alguns já mencionados pelo presidente. Então, dentre os direitos que agora serão buscados, passo a destacar: primeiro, reajuste salarial. Proposta de reajuste salarial no percentual de 100% do INPC e IBGE, e mais um aumento real incidente sobre o salário de abril de 2020. Segundo, ticket alimentação. Reajuste do ticket alimentação nos mesmos índices praticados para o reajuste salarial. Terceiro, seguro de vida. O empregador deverá contratar e custear um seguro de vida para os colaboradores, atendendo às normas regulamentadoras baixadas pela Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, com os seguintes capitais: morte natural, 12 vezes o salário do empregado; morte acidental, 24 vezes o salário do empregado; invalidez por acidente, 24 vezes o salário do empregado; e auxílio funeral individual, R$3.000. Quarto, participação dos resultados dos empregadores. Os empregadores distribuirão parte dos seus resultados aos empregados, a título de participação dos resultados, no qual aqui é ajustado equivalente a um salário base, com pagamento em duas parcelas, sendo a primeira em novembro de 2020 e a outra em maio de 2021. 5. Adicional de estímulo. As empresas concederão, a título de adicional de estímulo, 2,5% sobre os salários básicos dos seus empregados que apresentarem certificados de cursos de aperfeiçoamento técnico profissional com carga horária mínima de 30 horas aula, fornecidos por entidades ou empresas legalmente constituídas. O adicional será concedido como evento independente apenas durante o período em que o empregado exercer efetivamente na empresa a função compatível com a habilitação do certificado. Para fins do disposto no caput desta cláusula, os cursos ficam limitados a 2 e o percentual correspondente ao adicional de estímulo será concedido até o limite de 5% sobre o salário base do respectivo empregado. 6. Contribuição da empresa no pagamento da anuidade do registro do profissional, COREM. Considerando que a inscrição do trabalhador no COREM é requisito indispensável à contratação e prestação de serviços, as empresas contribuirão com o pagamento de 50% da anuidade, devendo, para tanto, o trabalhador solicitar por escrito essa contribuição junto à empresa com antecedência de 60 dias do vencimento, com desconto parcela única. 7. Troca de plantões. É assegurado ao profissional que trabalha em jornada de 12 por 36 horas a troca de, no máximo, 4 plantões por mês, com a comunicação prévia, por escrito, à chefia imediata, que enviará a respectiva comunicação do setor de recursos humanos. 8. Feriado da categoria. Será considerado feriado para a categoria o dia 12 de maio, data em que se comemora o Dia do Empregado em Estabelecimentos de Serviços de Saúde, instituído pela Lei 11.665, de 13 de janeiro de 2004, na base territorial do sindicato profissional. 9. Participação sindical nas negociações coletivas, cota sindical. Considerando a atribuição do sindicato signatário do presente instrumento normativo na estipulação de melhorias das condições de trabalho, bem como que dispõe a legislação pertinente, especialmente os artigos 6º, 7º caput, inciso 16 e artigo 18, e artigo 8º, inciso 3º e 4º, todos da Constituição Federal, considerando o fim da compulsoriedade da contribuição sindical conferida pela nova redação dos artigos 578 e 579 da CLT, alterado pela Lei 13.467 de 2017 e após o julgamento da ADI 5794 pelo Supremo Tribunal Federal em 29 de 6 de 2018, do qual retirou recursos indispensáveis para a manutenção da entidade sindical laboral, considerando que constitui princípio de direito universalmente aceito que todo trabalho deve ser remunerado, que a ninguém é lícito se locupletar do trabalho de outrem, que a presente convenção coletiva amplia e garante direitos trabalhistas e sociais, horas extras, adicional noturno, ticket de alimentação, estabilidades, jornadas especiais de trabalho e folgas, prêmios, entre outros mais, resolve instituir, nos termos do artigo 513-E da CLT, com o custeio da negociação coletiva e aos direitos assistenciais concedidos aos empregados beneficiados pelo presente instrumento,
uma cota negocial no valor único de R$ 60 em 2 parcelas de R$ 30 nos meses de junho e julho de 2020, com imediata repasse à entidade sindical patronal nos meses subsequentes, a ser descontado do salário de cada trabalhador. Agora estarei passando os direitos transitórios decorrentes da pandemia do Covid-19. 10. Adicional de penosidade. Artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal. Os empregadores, à vista do alto risco de contaminação do coronavírus Covid-19, o aumento no volume de trabalho, assim como o grau de desgaste físico e emocional do empregado, enquanto reconhecido estado de calamidade pública, pagarão adicional de penosidade no importe de 30%, calculado sobre o salário base, sem prejuízo de outros adicionais, insalubridade ou periculosidade, já pagos. 11. Bônus reconhecimento. No mês imediato ao término do estado de calamidade pública reconhecido por conta da pandemia do coronavírus Covid-19, em face da dedicação extrema e alto grau de comprometimento profissional e humano dos empregados, as empresas concederão um bônus em valor igual a 2 vezes o salário base, sem caráter salarial. 12. Garantia de emprego ao empregado contaminado pelo coronavírus Covid-19. Os casos comprovados de contaminação do trabalhador pelo coronavírus Covid-19 serão considerados como doença profissional, garantindo-se o direito, pelo prazo mínimo de 12 meses, à manutenção do contrato de trabalho após o término do afastamento do período superior a 15 dias. Essa vai ser a pauta de reivindicação para a Convenção Coletiva de Trabalho 2020-2021. Participem, trabalhadores. Bom, dada a importância do momento, a necessidade do início das tratativas das negociações coletivas, convoco os profissionais da saúde, sócios ou não, a participar do debate e a votar para que o processo seja o mais amplo e democrático possível. Pois quanto maior o número de participantes, maior a força do SimSaúde para lutar pelos benefícios e direitos dos seus representados. Dou por encerrado o trabalho da abertura da Assembleia, iniciando o período de votação que se estenderá até às 8 horas do dia 18 de maio de 2020, para que se possa atingir o número máximo de participantes. Os trabalhos de encerramento da Assembleia se dará às 8 horas do dia 18 de maio de 2020, quando será lavada a respectiva ata. Um bom dia a todos.